assim, você já me falou aí que você é desbravador desde pequeno, né? Eu queria que você falasse para gente o que o Clube de Desbravadores representa para você. Olha, quando eu penso em igreja adventista, para mim, ela começa em um clube, em um momento em que, para mim, por exemplo, era impossível frequentar uma igreja, porque minha mãe era espírita, tinha uma série de restrições em relação à igreja adventista. Não são todos os espíritas que têm, mas no caso da minha mãe em específico, sim, né? Ela conhecia um pouco da doutrina adventista, tinha várias reservas em relação à igreja, mas quando uma vizinha convence ela de que havia uma espécie de clube de escoteiros na igreja dela e que esse clube me faria bem, eu tinha por volta ali de 9, 10 anos na época, que me faria bem. Eu estava ali numa fase um pouquinho rebelde da infância, e aí minha mãe achou que seria uma boa, né? Participar de uma atividade que era ao ar livre, que era, né, dirigida por voluntários. A minha vizinha tinha uma boa relação com a minha mãe, então ela permitiu, mas eu só ia à igreja no clube, eu não podia participar das atividades religiosas, né? E aí, resumindo a história, eu vou me apaixonando pelas atividades, pela igreja, pelo clube, pelos amigos, até que eu chego em casa um dia e peço para minha mãe que eu quero ser batizado, mãe, eu quero ser dessa igreja aí, que lidera esse clube, que é dona desse clube. E aí foi uma luta, né, com a minha mãe, porque imagina que ela havia permitido que eu fosse desbravador para um propósito de me tornar uma criança melhor, mas não para que eu fosse membro de uma igreja. E aí foi uma luta, o pastor teve que visitar minha mãe, pedir, foram meses. Ela, inclusive, acabou me proibindo de frequentar o clube nesse meio tempo, porque ela ficou muito magoada com a vizinha, né? Se sentindo enganada pela vizinha. Puxa, eu permiti que meu filho fosse a esse negócio aí da sua igreja, mas eu não queria que ele fosse membro da igreja. E agora ele quer se batizar de todo jeito. Mas depois, passado algum tempo, o pastor insistindo, a vizinha, o capelão, o diretor, ela permitiu que eu pudesse ser batizado. Fui batizado no dia 25 de dezembro de 89. E alguns meses depois, minha mãe também se batizou na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Amém. Então Então, eu foi estou aqui uma, me arrepiando com a sua história. Que história linda. um encontro assim. Eu conheço a igreja através do clube. Só depois de batizado eu finalmente pude ir a um culto na igreja, conheci o que era uma escola sabatina, o que era um culto divino, pude ver os meus coleguinhas, né, de uma forma diferente agora. Então, quando eu olho hoje para um clube e para uma igreja, as coisas se misturam na minha cabeça, porque foi a forma como eu conheci a igreja. E por que eu estou apaixonado até hoje? Porque é aquilo que fez sentido para mim naquele meu coração de criança, né? Aquilo que me tocou. Eu olho hoje, quando eu vou num Campuri, por exemplo, eu consigo olhar assim e ver vários Rodrigos, assim, né? Imaginando que muitos desses também vivem a mesma situação, né? Em casa estão ali lutando com o pai, com a mãe, muitos estão ali no clube porque é o diretor que insiste, é o conselheiro que paga, mas dali pode surgir um Rodrigo, inclusive. Eu acredito muito nisso daí.